Somos da Resistência. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso podcast LGBTQIAPN+. Esse projeto é um projeto com incentivo da Lei Paulo Gustavo, um apoio cultural que veio pela Secretaria da Cultura aqui de Boituva, com apoio da Prefeitura Municipal de Boituva. Para mim, hoje é um dia muito especial, né? A gente vai dar início a essa primeira temporada e a gente está com convidados muito especiais e espero que vocês curtam muito essa temporada, esse episódio de hoje. Bom, eu sou o Júnior e eu fico muito feliz de estar aqui hoje acompanhado do meu amigo. Sou o Caio Zambotti, estou muito feliz de fazer parte desse projeto e vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa muito especial. Antes disso, Caio, eu queria agradecer a revista Outdoor, que é um parceiro muito importante para Verdade. nós aqui nesse projeto. Sim. Então, obrigado, Outdoor, por todo apoio e Pelo parceria. espaço, por tudo. Né? Sim. E a nossa convidada de hoje é a advogada Érica Bonfatti, advogada e palestrante com foco em gênero, sexualidade e diversidade, com especialidade em gênero e violência de gênero, gente. Olá, gente, tudo bem? Linda. Obrigada, estou muito lisonjeada com esse convite de participar desse projeto, ainda mais sendo de Boituva, então eu acho que essa iniciativa é muito importante para a nossa população, né, para a nossa comunidade, mas também para a cidade, eu acho que a gente só tem a ganhar, então também quero agradecer a vocês pela iniciativa do projeto, né, e parabenizar por ter conseguido. Eu queria pedir licença para me fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca. Hoje atualmente estou com o cabelo bem curto, né? Bem baixinho mesmo, quase raspadinho. Estou de camiseta preta, com as cores da bandeira LGBT, calça preta, sapato preto, tenho olhos castanhos e uso óculos com armação um pouquinho rosadinha, com marrom. Érica, não te cortando, mas aproveitando, acho que é muito importante, né, fazer a autodescrição, né, até para quem está assistindo possa... E se sentir mais à vontade aqui também, né? Sim. Ter também abranger todas as pessoas. Eu sou o Júnior, como eu falei, sou um homem branco, cabelo castanho, olhos castanhos. Hoje eu estou vestido também com uma camiseta preta, né, com o logo aqui da Sons da Sons da Resistência. Resistência, que é um logo preto, no formato de um megafone, tem um play ali e um balãozinho, né, das nossas conversas com as cores da bandeira. Né? Eu estou vestindo uma calça cargo, um tênis branco e é isso. Eu sou o Caio, tenho um cabelo preto, topete, pessoa homem branco, cis, bissexual. Estou vestindo uma camisa preta, olho azul. E estou vestindo uma camisa preta também, com o símbolo do nosso podcast, uma bermuda bege, uma pulseira e um tênis branco. É isso. Eu acho importante a gente fazer a autodescrição, né? Porque a gente precisa pensar nas pessoas com deficiência, né? Não só da nossa comunidade, mas para quem está acessando e para quem estiver ouvindo só, né? Ter uma ideia de quem a gente é. Eu sou uma pessoa bissexual, um questionamento de gênero, mas ainda me identificando como mulher cis. Tenho 46 anos, não sou nascida aqui na região, nasci em Santo André, na região do ABC, em São Paulo. Vim para Boituva há quase 17 anos. E tenho dois filhos que se identificam como pessoas não binárias. Valen de 13 anos, faz 14 já, e Angel de 11. Aliás, tem 10, faz 11 já também. E são duas das pessoas da minha vida que hoje mais me movimentam dentro dessa temática, né? Mas já trabalho há bastante tempo com a nossa comunidade. Desde 2017, o meu foco era a questão de gênero, então atuei bastante aqui na cidade também na defesa de mulheres em situação de violência,
conseguimos fazer trabalhos importantes aqui na cidade, fiz parte do Conselho da Mulher, fiz parte da Comissão da Mulher Advogada em Tatuí, um tempo também, quando fui da subseção de lá. Como sociedade civil e também dentro do Conselho da Mulher, a gente conseguiu fazer uma sensibilização com a GCM. Alguns anos depois, junto com a doutora Liliana do Judiciário aqui de Boituva, a gente conseguiu fazer a formação da Patrulha Maria da Penha aqui, junto à GCM também. Então, a patrulha é um ganho também do nosso ativismo, né? Não só eu, mas outras mulheres que estiveram juntas com a gente. E é isso. Dentro da nossa temática, eu atuo, né, juridicamente também com os direitos LGBT e consegui, em 2021, a primeira retificação de registro civil para colocar sexo não definido na certidão de nascimento de uma pessoa não binária, extrajudicialmente aqui em São Paulo. Então, foi a primeira decisão de São Paulo e a primeira do Brasil extrajudicial. A gente já tinha umas 5 ou 6 ações ganhas desse tipo, né, no Brasil todo. A primeira, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro, mas eu consegui uma extrajudicial na cidade de Cubatão. Então, esse foi um grande ganho para a comunidade. Hoje, São Paulo já não precisa, a gente, pelo menos aqui no estado, já não precisa mais que entrar com ação judicial para colocar o sexo não definido para pessoas não binárias. Acho que é um pouquinho... E aí, essa semana também... tivemos uma boa notícia para a cidade também, que eu estou integrando aí a primeira comissão de diversidade sexual da UAB. Vou atuar super feliz com a matéria que você postou, né? Com Na verdade, a nomeação, portaria, né, da isso. portaria. É. Fiquei muito feliz com isso, acho que é importante. Importante essa representatividade, né? Que a gente Acho precisa. E aí, eu acho que o convite de vocês, o podcast também me ajudou aí a pensar em aceitar, encabeçar, porque é isso, né? Sempre que a gente se propõe a fazer algo para a comunidade, dar a cara para fazer algo que a gente não sabe qual vai ser o resultado. A gente espera resultado positivo, mas também a gente sabe que existe muito preconceito ainda acerca da nossa população. Então, Bastante. Então, é isso, né? É uma energia que a gente gasta, mas tem os dois lados aí da moeda que a gente precisa ficar pensando. Mas eu acho que é importante, eu acho que, assim como o podcast, assim como o Conselho Municipal, né? Eu acho que é importante também ter uma instituição como a OAB, que já tem a sua comissão estadual e aí já atua em vários municípios com as suas comissões de diversidade, apoiando os nossos projetos e formando mais os advogados e atuando mais forte dentro do judiciário para que a gente tenha a garantia dos nossos direitos aqui na cidade. E eu acho que uma coisa que é muito importante, que a Érica até estava conversando aqui, a gente também estava comentando, que, assim como o podcast também, né? Quando você consegue atingir uma pessoa, você já consegue mudar uma vida de uma pessoa, a gente sabe que o trabalho foi bem feito, né? Acho que isso que é o mais importante, né, Érica? Sim, eu acho que sim. Eu acho que esse é o objetivo, né? Atingir a ponta, né? Sim. Atingir quem precisa realmente dos serviços. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para chegar nesse lugar é importante. Pode ser que a gente morra na praia nadando, né? Mas eu acho que não. Tentou, né? A gente está Fazendo um tentando. trabalho de formiguinha, né? Mas a gente vai fazendo. E eu fico muito feliz, né, em ouvir, te conhecer um pouquinho mais, porque eu acho que é isso, esses projetos, né, essas ações que a gente desenvolve para agregar mais pessoas, né? E hoje a gente está tendo a oportunidade de conhecê-la, tipo, de entender um pouquinho mais de todo o seu trabalho que você faz e como que a gente pode unir as forças. Eu acho que é muito importante quando a gente fala, né, das questões de direitos LGBTQIA+, é unir as forças, né? Eu tenho os meus movimentos, o Caio tem os dele, você tem os seus, mas sozinho a gente às vezes perde um pouco a força, desanima, né? Como a gente já estava conversando sobre isso. Mas quando a gente conhece novas pessoas, a gente vai vendo novos rostos, tipo, aparecendo, tipo, não, conta comigo, vamos junto. Isso dá um gás enorme, né? Acho que isso que acaba até nos motivando a continuar, Sim. né? Então, espero que hoje, né, depois dessa parceria nossa aqui, a gente, né, possa andar juntos, dar as mãos e lutar pelos direitos das pessoas aqui de Boituva, né? Eu sei que também hoje Boituva tem um conselho municipal, né?
dentro das suas limitações, mas são poucos os municípios que conseguiram ter um conselho municipal LGBTQIAPN+. Então, eu vou ser muito feliz por estar participando desde da concepção do conselho, né? Eu sei que é uma luta diária, né? Mas é um ganho que a gente tem para Boituva, né? Às vezes a gente pensa em desistir, largar tudo, mas quando vem novas pessoas, né? Tipo, novos rostos, tipo, a gente fica muito feliz e faz sentido, né? Essa luta. Então, né? Como o Caio falou, se a gente conseguir alcançar uma pessoa, já está valendo, né? Então, obrigado mais uma vez pela parceria, conte comigo, conte, né, com o conselho. Hoje estou, né, à frente do conselho, né, estou como presidente do conselho das pessoas, dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+. Também a gente tem um projeto, né, uma associação que chama Casa Gabi. Então, a Casa Gabi também é um projeto para acolher essas pessoas. Hoje ainda nós não temos um espaço físico, né, mas todos esses projetos, né, a gente está numa luta para que futuramente a gente consiga ter um espaço físico, uma casa que a gente consiga acolher as pessoas, né, tipo, para ajudar tanto na questão social, saúde, cultural e tudo mais, porque eu acho que é importante, né, a gente ver quantos casos, né, de pessoas sendo colocadas para fora de casa, pessoas sofrendo, né, por muitas vezes não conseguir, tipo, se entender, né? E quando a gente cria uma rede de apoio, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis, Sim. né? Eu tenho hoje 36 anos, mas quando eu era adolescente eu não tinha nenhuma referência, não tinha nenhum apoio, né? Não era tão falado como é falado hoje, né? Tão Uhum. abertamente sobre isso. A gente vê referências na televisão e tudo mais. Então, ter essa rede de apoio, né, dentro de Boituva, eu acho que é muito importante. E eu sei, né, que está servindo de referência para cidades vizinhas, né? Eu sei que tem cidades grandes que ainda não conseguem, tipo, passar um projeto de lei dentro da Câmara Municipal por se tratar de um assunto, né, de LGBTs, Uhum. né? Então a gente vai vendo a dificuldade que é, né, a gente falar sobre, né? Mas é o que eu sempre digo, tipo, a gente está falando sobre direitos humanos. A gente não Sim, está Que é o aqui básico, né? sim, é o querendo básico. É o coisas nosso direito de mirabolantes. existir. Exato. É o nosso direito de Sim. existir, É, como já diz na né? Constituição, né? Todos são iguais perante a lei, né? Então é algo é o básico, né? Todos têm o direito, né? A Constituição ela traz esse Só direito, que ela não mas ela especifica. não traz. A gente fala da igualdade, mas não fala de equidade. Não, E igualdade sem equidade não tem não é como. nada, né? Como diz, né? É só perfumaria, porque a Exato. gente não consegue. Então, é a nossa luta, é a luta do coletivo que vai fazer com que essa equidade chegue de alguma maneira. É o que você Sim, falou, Júnior, do passo de formiga, né? A gente só vem conquistando direitos por conta deste passo de formiga. E eu acredito muito no poder do coletivo, né? Eu acho que a gente não faz nada sozinho. E quando a gente se junta, a gente consegue produzir mais mudanças, né? Exato. E é isso que a gente só chegou, a gente só está podendo falar aqui, vocês só puderam submeter um projeto a uma Porque lei alguém. porque alguém veio atrás. Então, tem um termo africano que chama sankofa, né? Que eu falo muito quando falam, eu tento praticar muita decolonialidade na minha vida, e aí o sankofa é olhar para trás para você conseguir seguir em frente, né? Então, aprender com o passado para a gente dar um passo para o futuro. Então, a gente não pode esquecer das pessoas que lutaram, que morreram e que fizeram muita coisa para a gente estar aqui falando sim. hoje, Se né? nós estamos aqui porque alguém já Porque passou alguém por já passou isso e alguém por já deu a pior, cara a né? tapa, né, para Exato. isso. Martha P. Johnson, Silva Rivera lá no Stonewall, pessoas aqui no Brasil, Madame Satã, dos movimentos LGBTs lá de trás, da década de 70 até aqui, até as pessoas mais atuais, né, como Erika Hilton no Congresso, como Duda Salabete, como Érica Malunguinho. Então, é importante a gente honrar essas Exato. pessoas que vieram antes da gente.
E você estava falando, né, de não se falava, é uma geração que nos distancia de idade. Na minha época, o termo nem era LGBT, era GLS. Então, assim, era um apagamento de muitas identidades. Eu não sabia o que eu era, né? Então, era gays, lésbicas e simpatizantes, eu me enquadrava lá no S, né? Ia quando eu fiz 18, 19, eu ia para a balada LGBT e era isso, era gays, lésbicas, pessoas trans não entravam nesses lugares, a não ser que elas tivessem uma passabilidade absurda, e eu acho horrível, né, você falar de passabilidade para poder acessar lugares. E a gente tinha a figura das drags, né, que aí eram mais aceitas dentro dos espaços porque elas faziam as suas trabalho performances ali, né? culturais, né? E não necessariamente as drags eram pessoas LGBTs, né? Sim. Ela é uma performance artística. E não era Então, o respeitado. que a gente tem de quando eu comecei a minha vida adulta para agora, parece que não. A gente vai falar de direitos daqui a pouco, a gente vai ver que é tudo muito inseguro ainda, mas já é um grande avanço. Então, o fato de estar aqui é uma grande vitória para a gente, eu acho. Sim, bastante. Aí, por falar, né, em direitos, hoje o nosso episódio é sobre direitos LGBTQIAPN+, avanços, desafios e caminhos para o futuro. Né, a gente já falou bastante coisa sobre isso, né, mas como que a gente vê os desafios, né, o que que a gente ainda tem para lutar, né, e o que a gente pode olhar, né, com aquela esperança, será que vai É. mudar, será que não vai, né, e como que é para você isso tudo? Então, bom, perguntar como é para mim Mas é muito... é uma coisa assim. Porque é isso, né? Foi um processo de transição em me entender uma pessoa LGBT, me entender uma pessoa bi, pansexual, né? Eu não faço, me relaciono com todas as pessoas, né? Sendo trans, sendo não binário, sendo homem ou mulher. Mas foi um processo, né? É um processo. Mesmo quando eu saí lá atrás, eu convivi. A filha da madrinha da minha irmã é uma mulher trans e ela passou toda. Eu acompanhei toda a dificuldade que ela teve na época para transicionar, né? Estou falando de, sei lá, ela transicionou uns 35 anos atrás, né? Então, é muito tempo. E era uma época muito mais difícil, né? Então, eu lembro dela sair de casa, e se montar fora de casa, porque ela não podia fazer isso dentro de casa. Depois, a experiência de outras pessoas que eu conheci através dela, que só conseguiam trabalho na prostituição, e é muito assim até hoje. estereotipado, né? Então, assim, a dificuldade é grande. Dentro da minha história, eu fui entender isso, casei, ainda performei uma vida toda linear, né? Seguindo tudo que falavam que a gente tinha que fazer. Então, embora eu já tivesse tido experiências homossexuais antes de casar, foi só depois do meu divórcio que isso acabou aflorando mais em mim, me entendendo, né, entendendo a minha sexualidade e tudo mais. Eu acho que tudo é um processo. Mas eu acho que ao longo da minha história, acompanhar um pouco desse processo, assim, de como era, de frequentar mesmo lugares, de estar nos lugares, né? Que hoje são considerados espaços de grande transformação. Então, vivi isso, mas a gente não tinha consciência disso da época, né? Então, tanto que quando a gente fala com pessoas mais velhas, mesmo pessoas que já eram assumidas antes, elas têm uma dificuldade de entender essa geração que está chegando, né? Tem uma rixa entre pessoas transbinárias com pessoas não binárias, né? Porque há Bloqueio cultural também ali, né? acho que não é sim também um bloqueio cultural. Eu acho que a gente foi ganhando espaço ao longo do tempo, mas as transgeneridades sempre vão ficando de lado. Sim, sim. Então, assim, a gente aceitou primeiro homens e mulheres gays, né? Então, o gay, a lésbica, a gente não aceita, mas ok, tá bom, mas ainda é homem e mulher, né? Exato. Ainda é homem e mulher. Fica com o mesmo gênero, mas pelo menos vamos Exato. tentar Acho engolir mais aqui. aceitável, né? E aí você vai passando por esse processo, e aí quando a gente vai ganhando, as pessoas trans vão ganhando um pouco mais de conquista, a gente tem um sistema que vai dizendo, ok, só que você tem que performar isso aqui. Exato. Ou você vai ser homem, ou você vai ser mulher, Sim. porque você tem que performar o que o sistema exige que você performe.
Quando você traz pessoas que se identificam como não, eu falei assim, não, eu recuso isso aqui, eu não sou nem homem e nem mulher, aí o sistema buga, né? Porque é quebrar demais com algo que está posto há muito tempo, que está enraizado há muito tempo, né? Então, eu acho que eu consegui ver toda, né, eu falo que a gente é a geração que viu a internet chegar, né, que a gente viu muitos, a gente pegou de uma era que a gente não tinha nada quase de tecnologia, a não ser televisão e rádio e tal, para a gente ter uma transformação total, onde a gente tem o mundo na palma da mão, onde a gente tem informação em tempo real. E eu acho que a gente precisa, eu não gosto da palavra evolução, eu acho que até doença evolui, isso eu não acho, eu acho que essa evolução está levando a gente para um estado crítico no mundo, Sim. mas eu acho que a gente amadurece as coisas e vai entendendo ao longo do tempo que a gente precisa disso, para que as pessoas vivam bem, de alguma maneira, sendo quem elas se identificam, né? Então, eu acho que a questão de gênero, ela cria o patriarcado, a identificação com o gênero, ela vai definir uma escala de poder, né? É mais sobre poder do que o biológico que todo mundo defende, né? Então, ela define quem vai ser as pessoas, quem vai ter um papel definido dentro dessa sociedade e quem vai ser excluído dessa sociedade, né? Então, eu acho que de quando eu comecei a sair, né, para lugares GLS na época, para essa vivência que eu tenho de me identificar como uma pessoa LGBT hoje, foi um caminho árduo, assim, pesado, né? Bem pesado, porque a gente vê as pessoas caindo no trajeto, né? Pessoas tirando a própria vida ou tendo a sua vida tirada, ou pelo Estado, quando não dá acesso, né? Ou pela violência que acaba chegando. Ao longo desse tempo, a gente conquistou, na minha época não se falava de direitos LGBT. E eu acho que até, né, quando eu tô falando de direitos, a sigla, né, como você falou, tipo, antes era GLS, né? Então, por que que a sigla é tão grande hoje? Também pela abrangência e para as pessoas se identificarem ali. Exato. Então, assim, não é porque, tipo, porque tem um monte de letrinhas ali, uma sopa de letras, né, como as pessoas brincam. Mas são pessoas. Eu falo que cada letra ali, tipo, é manchada de sangue. Sim, São sim, pessoas, né, sim. que precisaram, às vezes não, é, tipo, precisou morrer para que a gente tivesse esse olhar, né? Então, ter o L, o G, o B, o T, o Q, o P, o N, o mais, né? Tipo, a sigla é maior ainda, né? Então, também é um direito, né, que a gente vem conquistando, né, pela dor, né, pela perca, mas se faz necessário algumas coisas para que a gente conquiste, né, esses direitos, né? Eu não sou muito fã de caixas, né? Eu acho que as caixas nem deveriam existir, né? Caixa que eu digo, né? A gente ser classificado, porque é isso, a gente é classificado. Quando a gente tem alguma dissidência, a dissidência vem na frente, né? Então, uma pessoa preta, aquele homem preto, aquela mulher preta, aquela trans preta, aquela travesti preta, ela é como se fosse um adjetivo para aquilo. Aquele homem gay. Esse é o Caio, meu amigo gay, né, Meu gente? amigo gay tem que falar o que a pessoa é. Você não chega para uma pessoa hétero e fala, esse é fulano, meu amigo hétero. Não. Você não fala isso para a pessoa. Você não fala para alguém e fala, esse é fulano, meu amigo branco. Não. Você não fala isso, né? Mas quando é uma pessoa... A minoria não é que nem é minoria, né? sim. Porque, na verdade, se a gente falar, por exemplo, da população negra, a gente está falando população maior. Da população maior. Se a gente está falando de mulheres, a gente está falando de uma população maior. Sim. Então... Uma minoria culturalmente, né? Exatamente. Eu prefiro falar que a gente está em situação de vulnerabilidade, né? Sim. Então, a gente tem uma desvantagem comparado com as outras pessoas. E aí eu acho que quem acaba criando essa desigualdade são as caixas. Então, se a gente não tivesse gênero, a gente não teria disforia de gênero. Porque a disforia, por exemplo, é produzida de fora para dentro. Então, não é a pessoa que não aceita o próprio corpo, né? É o de fora que olha para aquele corpo. E, assim, então, aí as pessoas tendem uma necessidade de mudar para poder ser aceito naquele lugar. Então,
Mas, ao mesmo tempo que eu não sou muito fã das caixas, eu entendo, e como operadora do direito, eu entendo que elas são necessárias. Porque se a gente não cria, né, no direito a gente ouve muito, o que não está no direito não existe no mundo, né? Exato. Então, o que não está posto não Não existe. existe. Então, a gente está precisando criar caixinhas, várias Pra colocar. caixinhas, para a gente poder criar, então, fazer o movimento inverso, criar esses direitos, colocar todas essas pessoas no mundo, trazer direitos para elas, para depois, quem sabe, um dia a gente conseguir romper com essas caixas Sim. todas. Porque eu acho que essa deveria ser a nossa meta, né? Romper com Mas essas caixinhas. Sim, eu acho que a gente já é estereotipado, assim, quando você se assume ali. Porque antes, agora deu uma melhorada, né? Mas antes tinha muito isso de ou você é gay ou você é hétero. Tinha muito isso. E também o padrão também até do jeito de comportamento. Eu falo, quando eu me assumi, já tinha isso, né? Bissexual é confusão, né? A pessoa não tem, é indeciso, na verdade, né? Sim. E daí você fica nessa também que você tem que criar um padrão de comportamento. Se você é gay, você tem que ser mais escandaloso, mais feminino. Eles criam esse padrão. A gente tem esse padrão na sociedade. E também agora voltando para os direitos, eu queria saber quais os principais direitos assim você acha que a gente conquistou tanto no Brasil quanto no mundo. A questão dos direitos LGBTs a nível mundial é muito subjetivo, porque, na verdade, cada cultura tem essa coisa. A gente tem países que têm leis que são ótimas, né, que vão atender bem toda a população, e a gente vai ter países que vão proibir, né, integralmente com pena de morte, Sim. né, a população LGBT. Então, mas a gente tem os tratados internacionais, e nos tratados internacionais a gente tem algum suporte, né? Quando fala de transgeneridade, por exemplo, não tem nada muito específico, mas existem as regulamentações desses tratados internacionais que vão incluir a população LGBT, a população trans, dentro dos direitos que já foram garantidos dentro desses tratados internacionais, né? Então, a gente vai ter Declaração dos Direitos do Homem, mas que, né, com os Sim. adendos Que para igual- proteção da população LGBT, a CEDAW, a gente vai ter a Convenção de Belém do Pará, que vai falar da questão da violência doméstica e vai incluir mulheres trans dentro, por isso que a Lei Maria da Penha abarca aí a questão da transgeneridade, então é quem se identifica como mulher e não a mulher biológica. Sim. Então, a gente tem alguma coisa, alguma proteção internacional, mas a maior parte dos direitos ficam restritos a cada país, a cada Sim, cultura e etc. Você falou que é muito importante, né? Porque na Constituição a gente tem algo muito amplo. Ela não pega e fala ali, né? Especifica. E o que a gente conseguiu judicialmente, né? Isso que é muito importante. Só que o problema é que a gente pode perder, né? Até o que está na Constituição a gente pode perder, né? Quem dirá? A Constituição é um pouco mais difícil de mudar, apesar Sim. da gente ter uma Constituição. A nossa Constituição ela é muito boa, ela é chamada de Constituição Cidadã, mas ela já está cheia de emendas, né? Um monte de coisa. Então, o que prova que Pode ter mudanças. Né? pode ter. Na verdade, eu acho que nenhum direito tá garantido, Não. né? Esses dias eu ouvi um podcast com o Renan Quinalha e ele falou: o direito não é escrito em pedra, Não. né? Então não tem nada garantido. Só que aqui no Brasil, o que a gente tem de direito para a população LGBT é mais frágil ainda, porque a gente não tem lei. São leis, né? Não. A gente não tem lei. Quem garantiu os direitos para a população LGBT foi o judiciário. Né? Então, acho que é por isso que eu vi uma importância de estar dentro, por exemplo, de uma comissão na OAB para, de repente, ter acesso aos advogados e melhorar isso dentro. Porque dentro do judiciário a gente ainda tem muito estável, né? Uma diversidade, Sim. né? A gente ainda tem um perfil bastante conservador, né, dentro da maior parte da advocacia. A gente ainda tem a cabeça, né, do judiciário ainda muito hétero-cis branca, né? Mas a gente vem ganhando espaços. Mas quando a gente fala da advocacia no geral, a gente tem uma pluralidade. Então, eu acho que é isso que vem fazendo com que a gente produza a jurisprudência que vai chegando lá no final e vai garantindo direitos. Então, aqui no Brasil, a gente tem o direito ao casamento igualitário, né? Mas por conta de uma decisão do STF,
A gente tem também o direito à identidade de gênero, né? Também por uma decisão judicial mais regulamentada pela CNJ, que permite que a gente altere nosso nome e gênero em cartório sem precisar de fazer cirurgia, nem provar psicologicamente, porque a gente precisou, as pessoas precisaram passar por esse processo, né? Se eu não me engano, foi Neon Cunha, a primeira pessoa que teve a sua alteração de registro sem precisar, né, fazer prova da sua transgeneridade. A gente tem também políticas no SUS que vão garantir também. Mundialmente, a gente tem a retirada do DSM da transgeneridade, do homossexualismo, que era homossexualismo e transexualismo, tira o nome, o termo, né, e passa a ser tira do DSM, não é mais considerado doença, né, porque antes era considerado doença. Então, se eu não me engano, a homossexualidade em 1960, se eu não me engano, e a transgeneridade bem depois, né? Mas, então, hoje isso é um ganho Sim. mundial. Hoje, a transgeneridade continua no DSM por conta das políticas públicas para você conseguir acesso ao SUS, então, para conseguir a harmonização. Então, esse é um direito que as pessoas trans têm aqui no Brasil, né? Direito à harmonização, direito à cirurgia de redesignação de gênero para quem quer fazer. Não é obrigatório dentro do seu registro, você não é obrigado a fazer cirurgia, mas para quem quer, hoje é atendido pelo SUS também. Existe a lei, mas o acesso já são outros 500, É isso que eu ia né? falar, o acesso hoje, infelizmente, é difícil, né? Às vezes a informação não chega, né? Tipo, as pessoas não sabem como alcançar esse serviço, né? Não chega em todos os lugares, né? Então, a gente vê nas capitais um pouco mais de suporte dentro dessas regras, embora elas devam ser submetidas a todo mundo, a gente ainda percebe que há uma resistência dos lugares de atender esses direitos. Então, por exemplo, a gente tem também uma lei federal que garante a utilização do nome social, né? Tanto nas instituições, nos órgãos públicos, quanto nas escolas, universidades, etc. Nem todos os lugares respeitam essa regra, né? Então, é uma coisa, por exemplo, que eu tive que fazer aqui, porque Valen não utiliza mais o nome de nascimento, e aí precisei fazer um requerimento para a escola, para que a escola atendesse, não bastou ele falar que queria ser chamado por este nome, a gente precisou requisitar, e ainda assim a gente ainda tem dificuldade, uma resistência de professores e etc., de ainda continuar usando o que Valen chama de nome morto, né? Então, a gente tem alguns avanços. Esses avanços, não existe uma garantia de eficácia desses avanços, né? E aí, na briga, na luta que a gente vai fazendo, e ainda é o judiciário que faz muito disso. Então, além disso, a gente teve um outro ganho muito grande, que é a exerção da homofobia, na equiparação da homofobia na lei de racismo, né? Então, esse também acho que uma das maiores conquistas que a gente tem. Doação de sangue também, desculpa. Doação de sangue, né, para homens gays que não podiam fazer. Então, a gente tem aí um conjunto de regras que a gente já conquistou, mas nada de a adoção por casal gays, né? Então também é uma coisa extremamente importante, mas a gente ainda não tem uma garantia de que essas regras vão permanecer por muito tempo. Basta a gente olhar o nosso Congresso e perceber que existem muitas proposituras de leis que nos acolheriam, mas também existem um número igual ou maior de proposituras de leis que retiram os nossos direitos. Né? Recentemente teve, né, um caso dessa discussão no Congresso, né, sobre o casamento homoafetivo. E vira e mexe
vira e mexe acontece, né? Então, como dizia Beauvoir, quando tem uma instabilidade política religiosa, quem sofre Sim. é quem Nossa. tem, no nosso caso, as pessoas LGBTs, pessoas com deficiência e mulheres. Nosso telhado é bem de Sempre vidro, pessoas né? negras, né? Sim. É muito, é de vidro e é muito fininho, Sim, né? sim. Porque a gente não tem uma legislação que vai garantir a eficácia, né? Então, se o Sim. Congresso resolver se reunir hoje, e aí a gente tem que ver isso com muita preocupação, né? Quanto mais antidemocráticos são as pessoas que vão entrando no poder, maior é o nosso risco de perder direitos, né? Então, esse avanço de uma política conservadora, não só pelas proposituras, né, mas pela uma dificuldade, um fomento, uma dificuldade das pessoas aceitarem essas regras de acontecer, é um grande problema. E tanto não está garantido que basta a gente olhar para os Estados Unidos para a gente ver o que está Que acontecendo. já está mudando tudo, né? Né? Então, as pessoas trans perderam quase tudo de direito. Né? Mas antes de Trump entrar, porque lá os estados são independentes, já tinham muitos estados aprovando lei antitrans. Né? Então, não existe nada garantido aqui no Brasil, também não tem nada garantido. E se não for essa luta árdua, esse passo de formiga, mas Sim. um movimento, né? Um passo em movimento, eu acho que a gente só tem a perder. E é por isso que eu Nada falo tem a assim garantir. da importância da representatividade, né? A gente tem um poder que é o voto, né? Em quem que nós estamos votando, quem que nós estamos colocando lá que nos represente, né? Hoje, como se for, são poucas pessoas, né? A Erika Hilton, né? A Duda Salabert, né? Tem outras pessoas, mas são poucas pessoas ali, tipo, que às vezes não têm a força, né? Para lutar, para tipo reivindicar algumas coisas. Né? Então a outra parte tá ali e todos os dias, né, se incomodando com um povo colorido ali, mas por quê, né? Tipo, E a gente é muito usado como moeda de troca, né? Então, essa também é uma grande instabilidade. Quando o governo faz alguma coisa que não atendeu essa bancada conservadora aí no Congresso, eles vão atacar Eles tiram esses alguma coisa direitos de alguma nossa forma. pra... Exatamente. Então, a gente utiliza o direito das mulheres, o direito à questão racial. Então, a gente tem que estar atento e não pode descansar. A gente está cansado, infelizmente a gente está cansado, sim. mas a gente não pode parar, né? Porque é isso ou a nossa sobrevivência. Exato, exato. Né? Então, eu não consigo me ver, não sei se vocês já assistiram ou leram o Conto de Aia, e aí, às vezes, de Margaret Atwood, tem uma série e tem um livro que fala de um mundo distópico, né, onde, de uma hora para outra, o Estado democrático é derrubado e entra um Estado teocrático. Né? E aí eles vão abolindo. Então, pessoas LGBTs, mulheres perdem todos os direitos, pessoas LGBTs passam a morrer se identificarem como LGBTs, e um monte de coisas, atrocidades acontecem na série. A autora disse que, quando escreveu o livro, ela pegou muitas das violências que ela coloca no livro, são coisas que já aconteceram no mundo, ou que ainda estão acontecendo em algum lugar do planeta, como, por exemplo, a remoção da genitália, por exemplo, das mulheres, que a gente tinha na África até pouco tempo. Eu acho que ainda existe em alguns países. Então, eu fico vendo e eu falo, gente, a gente está muito caminhando para isso. É uma realidade distante, né? Não é Aqui. mais distópico, está muito perto, né? Sim, Então, cada vez mais, né? então eu acho que a gente não pode parar mesmo, a gente não pode sossegar, né? Apesar do nosso cansaço. E aí eu tenho filhos, né? Então isso também para mim fica mais pulsante, porque é isso, como é que eu vou garantir a sobrevivência deles nesse Se você não preparar o nesse mundo para... mundo. Então, eu acho que é isso, assim, quando a gente fala de direitos, a gente tem alguns, não estão todos garantidos, né? Mesmo que tivessem lei, ainda assim não Sim. estariam garantidos, mas sem lei é muito mais frágil. A gente tem políticas públicas que atendem a população, mas a gente também tem uma dificuldade de acessar, e a gente também tem que pensar numa questão importantíssima, que é a interseccionalidade. Quem é que consegue mais acessar
esses direitos, né? Se você for pegar a retificação de registro civil, quem é que conseguiu acessar isso? Porque custa muito dinheiro para você fazer. Você tem que tirar um monte de certidão, você tem que fazer um monte de coisa. Então, a gente tem as políticas, mas elas ainda são muitas vezes inacessíveis para a maior parte da população, fora a dificuldade das pessoas aplicarem também, né? Atenderem Sim. aquela necessidade. Tem uma Né? estrutura também, né? Às vezes coloca, que nem você falou, né? Coloca uma lei, ou até um trabalho, tudo, mas você vai ver um postinho de saúde de um bairro, coisa assim, não tem a estrutura para atender ali a população. Acho que falta muito também a questão da estrutura também, né? Em muita coisa, né? Só cria o projeto, a lei. E não aplica, né? Exato. Justamente por isso, não há uma pressão. Às vezes é uma pressão para a lei sair, mas não há uma pressão para ela ser executada, Exato. né? Então, eu acho que esse é o nosso papel, né? No meu caso, enquanto operadora de direito, mas você, Júnior, no caso do Conselho LGBT e etc., eu acho que esse é o nosso papel de ir fomentando e trazendo mais pessoas para fazer força e coro dentro dessa temática para que as políticas públicas não só existam, Exato. mas saiam do papel, né? Sim. Vire de fato uma política pública que vai chegar lá na ponta, né? Então, eu acho que é importante, eu acho que se a gente for pensar de futuro, né, que está dentro do tema, eu acho que é importantíssimo a gente trabalhar com educação, e a educação base, né? desde a Base de tudo. básica, né, não é só educar, que a gente aqui está muito provavelmente educando adulto, né, ou falando para a nossa própria comunidade que já está cansada de saber ou de ouvir um pouco, talvez não entenda todos os direitos, mas ela já sabe, ela é atravessada na pele dela pelas questões que a gente está falando. Mas eu acho importante a gente chegar na educação básica, né, da gente conseguir passar isso para as nossas crianças. Eu acredito muito na força dessa política, né? Porque quando as crianças aprendem desde pequenininho, dificilmente elas vão reproduzir outra coisa lá, né? Isso eu acho que vale para tudo, vale para racismo, vale para homofobia, vale para capacitismo, né? Vale para todas as coisas, porque quando a criança é educada de forma a acolher as diversidades, eu tenho certeza que a gente poderia ter um sucesso melhor, Certeza. inclusive na aplicação das políticas públicas. Então, acho que trabalhar com a educação é importante, mas fazer também o que vocês estão fazendo. Eu acho que a cultura, a arte, a televisão, as mídias, elas têm um papel fundamental e elas vão continuar tendo um papel fundamental nessa transformação e nesses ganhos que a gente teve, que é a questão da representatividade. Então, quando a gente vê na televisão, sei lá, eu não lembro, acho que foi na década de 90 que eu vi o primeiro beijo gay na televisão, e foi um beijo Bem xoxo, né? bem soço, não lembro o nome do ator, acho que era André Gonçalves, não me lembro. Mas eu lembro que foi um alvoroço, um monte de gente falando e tal. E ver produções hoje como Beleza Fatal, não sei se vocês assistiram, mas ver artistas renomados, né, com uma naturalidade, exercendo a sua sexualidade, ver pessoas trans na TV, pouco ainda. Muitas vezes o mercado se utilizando também das pautas, Sim, né? Pink Money, né? Black Money, etc. Sim, O sim. tokenismo, né? Verdade. Que a gente que as pessoas utilizam para falar que estão atendendo, mas a gente não pode negar que essas É uma pessoas estão sementinha ali, né? e elas estão sendo referência. É importante para uma criança que vê produções LGBTs, né, que se identifica para um adolescente, né, aí vão falar que ela está falando, né, ou ela fez, porque eu, enquanto mãe, sou muito julgada. Com certeza. Né? Porque seus filhos são assim porque você falou para eles serem assim. Não, a única coisa que eu fiz na educação dos meus filhos foi tirar o sexismo lá na infância, tirar aquela coisa do azul é de menino, rosa é de menina, carrinho é para menino, boneca é para menina. Eu só aboli isso na minha criação. Até porque quando eu fui mãe, eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, não tinha esse letramento que eu tenho hoje, não me identificava como uma pessoa LGBT ainda, né? Eu demorei para me identificar dentro da sigla, porque quando eu me via em algum lugar, a minha sigla era o S. Era o simpatizante, não tinha nada para mim. Né? Então, eu fui entender isso muito depois. Então, eu só deixei
meus filhos serem livres. Você normalizou o respeito a elas. Né? Exatamente, e fui ensinando, olha, não pode racializar. Eu tenho uma mãe, minha mãe é negra, então eu venho de uma família interracial, meu pai é branco, minha mãe é negra, então a questão racial também, para mim, é uma questão extremamente importante, uma luta também que eu carrego muito forte. E é isso, fui ensinando, olha, não pode fazer diferença por conta da cor da pele, ou por conta da sua orientação sexual, ou por conta da sua questão de gênero, e etc. Então, e conforme eles foram crescendo, eu fui falando mais dentro daquilo que eu achava que era possível falar. E hoje Valen, por exemplo, tem um posicionamento super forte, assim, né? É uma pessoa que eu tenho certeza. Quando eu falo das coisas, eu falo, não, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero ver também, né? A gente precisa fazer alguma coisa na minha escola, porque está acontecendo muitas coisas. Tem pessoas sofrendo transfobia, tem pessoas que não conseguem falar nada porque as crianças já estão falando. Então, assim, não é só com ele que acontece. Acontecem já com outras pessoas. Eles têm amigos que são até de famílias religiosas e etc. Então, não é que não existe, não é que eu forcei, né? Acho que é uma ideia muito errada achar que alguém pode fazer outra pessoa ser o que não é, né? Então, minha infância foi na década de 80. Tinha tanta coisa absurda na televisão. Para além de Banheira do Gugu e etc., a gente tinha filme pornô de sexta-feira à noite na Band. A gente tinha um monte... E nem por isso as pessoas saíram deste lugar para ser algo né, violência estampada na cara. Então, assim, não dá para dizer isso. Então, eu acho que a educação é extremamente importante, a cultura é extremamente importante, né? As artes de modo geral, né? Televisão, teatro, podcast, né? Tudo que pode ser feito para que a gente possa letrar as pessoas e fazê-las compreender que a gente só está lutando pelo nosso direito de existir no mundo. Exato. E eu falo assim que a gente nasce uma página em branco, né? Mas como que a gente está sendo desenhada, né? Na nossa construção social de quem nós somos, a quem pertencemos, né? O que é o certo, o que é o errado, né? Então acho que essa construção é muito importante, né? Dar essa liberdade aos seus filhos, tipo, vá viver, vá ser quem você Eles estão é desenhando, né? importante, Não né? é... Então isso que eu sempre defendo, né? A questão de trabalhar a base, né? A gente tem que trabalhar essas crianças que estão vindo, né? Para cada vez mais que elas tenham esse posicionamento, tenham essa liberdade de ser elas, né? Tipo, independente de religião, né, posicionamento social e tudo mais. Sim. Eu posso discordar um pouquinho da sua fala? Pode, Eu lógico. falava muito que crianças eram páginas em branco, mas dentro da minha experiência de maternidade, eu passei a desconstruir isso. Porque se a gente continuar falando que crianças são páginas em brancos, a gente tira a subjetividade dela. E a gente vai, de repente, reforçar um discurso que é aquele de que a gente vira qualquer coisa. Então, se uma criança é uma página em branco, se ela virou gay, se ela virou uma pessoa trans, foi porque você produziu isso nela. E a gente sabe que não é assim que acontece. Uma pessoa trans, por exemplo, ela muito provavelmente já nasceu uma pessoa... Muito provavelmente não, ela nasceu uma pessoa trans. Talvez ela não, ao longo da vida dela, ela não... ou teve suporte ou coragem de transicionar, ou etc., porque a gente sabe que tem pessoa que passa a vida inteira assim, né, sentindo uma coisa diferente, mas não conseguindo expor isso para o mundo, Sabendo justamente que é, por às conta vezes, do né? preconceito. Mas a transgeneridade, ela aparece com 2, 3 anos de idade, Sim. né? Então, uma criança, ela já vai ter um jeito diferente, um pensamento diferente, trejeitos diferentes, um interesse maior por outras coisas, ou coisas que a gente diz que é feminino ou masculino. Então, se a gente colocar que a criança é uma página em branco, acho que a gente dá margem para falar que ela pode, que a gente pode fazer. Que é o local onde ela Sim, está. Que eu entendi isso. Assim, quando eu coloco nessa questão da página em branco, assim, tipo, eu não, né, não me tornei gay porque alguém falou, não, isso nasce com a gente, né? Então, algumas coisas de caráter, tipo, não é desenhado, Sim, né? sim. Então, assim, quando eu coloco essa questão da página em branco, tipo assim, a gente pode ensinar uma criança
não ser racista, Sim, né? Então, tipo, essa construção que eu digo, assim, que a gente precisa é, trabalhar a base, né? Trabalhar a criança, né? Ter esses acessos, né? De informação, de conteúdo e sim, tudo mais. sim. E eles sabem das coisas, viu? Sim, sabe? Até mais Assim, que a gente, crianças né? são incríveis, assim. Quando a gente dá poder para elas pensarem, né? Dá liberdade para elas pensarem e exercer. É óbvio que precisa de um direcionamento, mas quando a gente dá, eles conseguem fazer as próprias construções das coisas. E eu acho importante, né? Quando eu falo do Sankofa, olhar para trás, olhar para frente, é isso. É eles aprenderem com a gente, tanto que foi bom quanto não foi, que foi ruim. Sim. É muito importante a gente olhar para a nossa história e identificar quais foram os pontos ruins para a gente não reproduzir e aprender com eles também, porque eles trazem novidades aí para a gente, e ideias e pensamentos e concatenam coisas que às vezes a gente não consegue perceber. Então, acho que esse é quando a gente pensa de futuro, eu acho que é isso, é trabalhar nossas crianças e continuar fomentando projetos como esse daqui. Sim. Então, gente, com tudo isso que a Erika falou, eu concordo plenamente. Inclusive, eu sou pedagogo também, então eu sei da importância da base, da educação na mudança da sociedade. E a gente vai finalizando esse episódio maravilhoso, inclusive. E é isso, vou passar agora para o nosso colega Júnior, para ele falar um pouco mais. E se deixar, a gente fica aqui falando, Tem Sim, assunto sim. para né? dias. Então, Tem. a gente falou, né, das lutas, das conquistas, né? É muito importante a gente ter esse olhar, né, e olhar as esferas, né, federais, municipais, né? Tipo, o que que a gente já conquistou em Boituva, o que a gente já lutou, o que a gente pode fazer mais por Boituva. Né? Às vezes a gente olha para o federal, mas e o municipal? Né? O que que a gente Exato, está exato. fazendo no nosso dia a dia? Né? Quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando do nosso dia a dia. Exato. Né? A gente está falando de segurança, é a nossa segurança aqui em Boituva, da saúde, é a saúde pública daqui de Boituva. Né? Então, quais são os acessos que nós estamos tendo dentro do municipal? Né? Então, acho que o conselho traz muito isso. Né? Às vezes, algumas pessoas questionam, tá, mas o que que o conselho conseguiu fazer efetivamente? Efetivamente nada. Mas estar aqui resistindo já é uma luta. Exato. Né? Então, assim, Resistir é alguma por coisa. que por Exato. que que o conselho não faz mais coisas? Porque a gente precisa da participação das pessoas. Sim, sim. A população, a sociedade civil precisa participar do conselho LGBT, dos conselhos em geral, o conselho da mulher, o conselho da criança e do adolescente, o conselho do idoso, né, o conselho da igualdade racial. A Juventude. sociedade tem que estar presente para a gente juntos Sim. construir políticas Criar esse públicas junto vínculo, né? com o poder municipal. Né? Se não tiver essa força, a gente nunca vai conquistar nada. Exato. Sim. Então, assim, lógico, a gente se alegra quando a gente vê essas conquistas, né, no âmbito federal, mas a gente também tem que correr atrás do nosso dia a dia, né, onde a gente está aqui trabalhando, a gente está pagando nossos impostos aqui na cidade, né, então o que que a gente ganha com isso? Né? Então, eu falo assim, às vezes é cansativo, né, estar nessa luta, né, estar ali de frente, mas é importante, né, que estejamos aqui, Sim, sim. né? Cada um aí dentro, né, da sua área, dentro, né, do seu quadrado ali, mas que a gente possa estar fazendo, É, né? o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo pelo Sim. 17º ano consecutivo. Até quando a gente vai só ser estatísticas, Sim. ser É só Exatamente. números, aguentar, né? estar Só. sempre no ranking disso, Então, né? ao mesmo passo que a gente tem alguns avanços, tem mais representatividade e etc., a gente também tem muita coisa para fazer. Então não dá para aceitar essa. Desde quando a estatística foi criada, a gente está no topo e não é esse topo que a gente queria Não. estar. Sim. E eu até deixo um apelo aqui hoje para você que estiver assistindo, participe, né, das reuniões do conselho, participe das reuniões agora da OAB, né? Eu sei que você vai promover A muita gente coisa vai trazer importante coisas, lá, vamos tentar pelo menos. Sim, né? vai conseguir. Né, consuma, né, isso, né, o que nós estamos, né, Sim. nos propondo a fazer, Assim, né, vai tipo, a gente mudando, está né? aprendendo. Hoje eu aprendi muito com você Sim, a aqui, gente tá perdendo né, nossa virgindade aqui de para mim podcast é uma juntos. honra estar com você hoje aqui, escutá-la, tipo, eu saio diferente hoje, né, eu saio com um gás a mais também de continuar tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo em Boituva. Eu acho que é importante, né, eu volto a dizer, essa construção, tipo, a gente dá as mãos mesmo e vamos junto e bora lá, né, e que todo mundo possa participar de uma forma ou outra, seja na questão cultural, educação, né, social, né? Então,
que a gente possa também falar das conquistas que a gente está tendo em Boituva, né? A gente possa lutar por cada vez mais Até mais. políticas públicas, Sim, sim. né? Então, quero chegar, tipo, sei lá, ano que vem, falar, olha, a gente conseguiu uma lei tal que assegura os LGBTs assim, assim, assado em Boituva. Né? Hoje em Boituva a gente tem uma lei, que é o dia 17 de maio, que é o dia de combate à homofobia em Boituva. Então, é uma lei municipal que às vezes as pessoas nem sabem, né? Tipo, existe o dia 17 de maio, mas municipalmente, tipo, a gente tem essa lei em Boituva. Uhum. Tá, a lei existe, mas o que está sendo feito com essa lei? Bora promover Né? coisa aí. Exato. Mas a gente também não precisa falar de combate, né, à LGBTfobia só em maio. Não, Né? A gente tem que Não, é falar o ano todo, né? né, o ano todo. A gente não precisava falar só sobre o orgulho só em junho. Né? Sim. Então, a gente precisa falar cada vez mais. Nas reuniões do conselho são mensais. Então, a gente precisa, né, dessa força das pessoas, a gente precisa, né, que todo mundo traga, né, as dificuldades, as dores, as demandas, para que nessa construção junto com a prefeitura, né, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, junto com o poder público, a gente possa conquistar mais coisas Sim. no nosso dia a dia. E eu acho que é importante também enaltecer quem está produzindo coisas, né, dentro da exato. comunidade. Porque é isso, não tem só a parte ruim. Acho que a gente... Tem uma coisa que eu escuto muito de pessoas pretas, que é: me chamem para falar de outra coisa que não seja só Nossa. Sim. da questão racial, porque daí acha que a expertise daquela pessoa é só falar de si mesmo, Sim. né? Então, acho que a gente também tem que mostrar que a gente também é bom em outras coisas, que a gente Exato. também tem uma produção que é importante para a comunidade de modo geral. E é isso, eu acho que o coletivo é o que vai fazer a diferença. Exato. Vamos agradecer. É isso? Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado muito esse episódio. E acompanhe os próximos. Quero mais uma vez agradecer a Outdoor por ter cedido esse espaço para nós, um parceiro aqui nessa luta, um parceiro nesse projeto. Que outros parceiros venham também com a gente. Sim, Secretaria de Cultura também, né? Agradecer a Secretaria de Cultura, né, mais uma vez. A Érica, que é uma pessoa maravilhosa, tanto como profissional, como pessoa, super iluminada. Maravilhosa. Eu agradeço vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui, e agradeço a quem vai estar ouvindo, quem assistir, e bora para a luta, continuar lutando aí. Bora. Juntos somos mais fortes, né? É, Já... Sons da resistência, né? Seremos resistência, né? Som da Somos resistência, resistência. é isso. Érica, brigadão. Espero Eu que agradeço. possamos desenvolver muitos projetos, possamos lutar aí por uma sociedade mais justa. Vamos sim, Todos. vamos sim. Obrigado, Érica. Obrigado, Júnior. Obrigado, Ju. Obrigado, Lucas. Obrigado, Obrigado, Souza. Obrigada. E até a Até próxima. o próximo. Tchau, tchau. Tchau.